Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Diogo Balesteri e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples e bem rápida como você pode recortar sua foto com o fundo branco e deixar ela com uma cara profissional de estúdio, tá bom? Bom, vamos lá para o Photoshop? Já estou com o meu Photoshop aberto aqui. Eu já separei um plano de fundo que eu acho adequado para minha ocasião, mas vocês podem selecionar o plano de fundo que vocês quiserem, tá bom? Só para eu explicar rapidamente aqui como que eu baseei, como que eu criei meu plano de fundo, estou desativando as camadas, né? Primeiro eu criei uma camada aqui com o fundo laranja e amarelo, tá? Inseri uma base na parte de baixo aqui, que será o nosso solo, né? Uma base branca e fiz um preenchimento aqui degradê e depois coloquei um efeito aqui de vinheta, tá bom? Para dar um efeito mais interessante para nossa imagem. Eu já estou trabalhando em algumas edições aqui do time de handball e eu vou dar continuidade e mostrar para vocês como fazer esse trabalho. Primeira coisa, eu puxei a foto e já soltei aqui no meu Photoshop e a minha versão do Photoshop é Photoshop em português, tá? Assim que eu soltei a imagem, ele já me abre o Camera Raw, perguntando se eu quero fazer algum ajuste na minha imagem. Eu vou deixar do jeito que tá e vou dar o OK, tá bom? Vou aceitar aqui o posicionamento da minha imagem. Primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o modo de mesclagem da imagem e colocar multiplicação. Veja que assim que eu fiz isso, a minha imagem ela já coloca transparente toda a parte branca, já fica mais interessante dessa maneira. Alguns profissionais, algumas pessoas costumam fazer o recorte de imagem também utilizando a caneta, tá? Então você vai lá dando os pontinhos aqui, recortando todo o modelo passo a passo. Pode demorar um tempinho um pouco maior, tá bom? Eu gosto de fazer dessa maneira que eu estou explicando para vocês. Mudei o modo de mesclagem da minha camada, eu vou duplicar essa camada, então eu vou clicar aqui na minha camada e dar um Ctrl J, certo? Dupliquei, vou trazer o modo de mesclagem para normal, para ele revelar o fundo branco. E agora com o meu pincel de seleção rápida, eu vou selecionar toda a parte de fora do modelo, tá? Não quero a parte de dentro. Daria certo fazer a parte de dentro? Daria, mas nessa videoaula aqui vocês vão aprender a fazer por fora, que é também rápido. Então, vou selecionar tudo que for branco aqui, tá bom? Vou dar um zoom aqui. Vejam que a minha seleção, às vezes, ela não consegue identificar a parte da imagem que eu quero que ela selecione, que é por fora. Então, eu vou segurar apertado o Alt, ele já mudou o módulo para menos, e aí eu vou desenhando aqui, contornando brevemente com o Alt segurado, segurar de novo. Não preciso fazer um ajuste um pouco fino, né? Isso a gente vai caprichar depois. Pode ser um pouquinho grosseiro, dessa forma mesmo. Vou dar uma passada aqui por cima para ver se ele está pegando toda o meu modelo aqui. Beleza, aqui sobrou um restinho, vou pegar aqui também. Aqui na cabeça vou contornar também a parte dos cabelos, tá certo? Um pouco aqui da orelha. Perfeito. É isso. Uma vez que eu fiz a seleção, eu vou aplicar a primeira máscara, tá? Aqui na máscara, selecionei a máscara e vou dar um Ctrl I para ele inverter a seleção, porque a minha máscara está aplicada justamente na parte de fora. Eu quero eu quero inverter essa opção, né? Quero revelar a parte de dentro. Então, Ctrl I, perfeito. Veja que agora eu já tenho um pouco mais de destaque, certo? Eu trouxe a parte de dentro aqui para mostrar na minha máscara. Agora eu vou fazer um refinamento aqui, ó, vou refinar essas áreas de fora, né, o contorno. Como que a gente vai fazer isso? Na minha máscara eu vou clicar com o botão direito e vou entrar em selecionar e mascarar. Eu começo sempre pelos pés, tá, gente? Aqui eu não altero nenhuma configuração porque para mim está ideal. Então eu vou selecionar esse pincel de refinamento de borda, tá? Vou dar um zoom aqui e vou com o Alt selecionado e o botão do mouse direito, eu consigo aumentar e diminuir o tamanho
do meu pincel. Então eu vou deixar mais ou menos um tamanho médio e vou contornando as arestas aqui do meu modelo, tá bom? Depois que eu faço isso, o que que ele faz? Ele recorta, na verdade, ele tenta esfumaciar a parte branca da imagem para poder fazer o contorno corretamente. Então eu uso dois pincéis, o pincel de refinamento e esse pincel para trazer a imagem, para revelar a imagem, né? Porque ele esfumaciou muito. Então eu vou fazendo um contorno aqui, ó. Eu vou revelando essa base que foi apagada, tá bom? Posso mudar o modo de menos aqui. Opa, passei um pouco, volto Ctrl Z e vou revelando aqui, volto um pouquinho mais. Vou fazer a parte da meia aqui. Então, seleciono o meu pincel de novo. Volto lá e revelo onde ele ultrapassou. Veja que está um pouco avermelhado aqui. Então, eu deixo ele um pouco mais exposto. Mesma coisa, eu vou fazer isso em a imagem toda, tá bom? Eu vou acelerar um pouco a imagem aqui para vocês acompanharem como que vai ser esse processo, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, pessoal, estou terminando aqui o meu pincel, né? Estou refinando aqui a minha imagem, estou terminando de refinar. Fiz todo o contorno, repeti o mesmo processo em toda a camada. Olha só o resultado que bacana que ficou. Vejam que as arestas já estão bem nítidas, tá? Quanto mais detalhes você conseguir fazer de maneira correta, a prática leva à perfeição, tá bom, gente? Vamos lá, vou aceitar a minha imagem aqui. Vamos olhar como é que ela está. Então eu estou com duas camadas, uma já está mascarada. Vejam que aqui no contorno dela tem uma borda branca, né? Que a minha imagem, o contorno dela era inteiro branco. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar na máscara e a gente vai apagar essa seleção branca aqui. Então a gente vai selecionar o pincel na cor preta. O fluxo eu vou deixar ele em 40. Vou aumentar o tamanho do meu pincel e vou contornar onde está branco aqui, tá? Para apagar essa parte branca, perfeito? Feito isso, a gente vai trabalhar na camada de baixo agora. Por quê? A nossa camada de baixo está revelando o chão, o fio, algumas coisas que eu quero que não apareçam, tá bom? Então, na camada de baixo eu vou criar também uma máscara com o fundo o preto, né, e o pincel selecionado. Eu vou deixar o meu fluxo em 17, vou aumentar o tamanho do meu pincel e vou apagando aqui algumas partes por fora, tá? Vejam que ele já vai sumindo aqui a base do chão. Vamos lá, vamos passar aqui até sumir. Quanto mais a sua foto, quanto mais perfeito de fundo branco ela tiver, mais rápido vai ser a sua edição, tá bom, gente? Estou fazendo apenas
um teste aqui para mostrar para vocês como o resultado fica excelente. Vamos lá. Estou passando aqui nas voltas. Ainda assim, tem algumas partes que me incomodam. Vejam que aqui o lado está um pouco mais escuro e a parte de dentro da foto já está um pouco mais clara, então eu vou ir mais além. Eu vou apagar essa parte branca. Então eu vou clicar na minha imagem e vou selecionar a borracha. Vou clicar na minha imagem novamente, eu vou aceitar para mudar o modo de mesclagem para inteligente aqui. O meu fluxo eu vou deixar ele em 24 e vou passando a borracha aqui levemente por fora, não em cima do nosso modelo, tá bom? Eu vou fazer isso com as duas camadas, tá, gente? É necessário vocês fazerem isso com as duas camadas. Passei na primeira, apaguei, agora eu vou fazer na segunda. Mesma coisa, objeto inteligente. Olha lá, agora já está sumindo a parte branca. Vou dar um zoom aqui e vou fazer um trabalho mais elaborado aqui no tênis. Vou apagar essa parte aqui de baixo também. Aqui tem um detalhezinho que eu não gostei. Deixa eu só dar um carimbo aqui e revelar essa parte aqui que ficou um pouco exposta. Perfeito. Aqui também. Vou apagar aqui esse lado. Vou apagar toda essa lateral aqui. Porque eu não quero que fique com marcas da foto branca, tá? Isso eu fiz isso com as duas camadas, tá? Tá, pessoal? Bom. Nossa imagem já está quase pronta. Falta ainda apenas um detalhe bem simples que a gente pode fazer para ficar um pouco mais real a nossa imagem. É eu colocar um pouco de sombreado. Para criar sombra, eu vou criar uma camada embaixo do nosso modelo. Então eu vou lá criar uma nova camada. Eu vou mudar o modo de mesclagem para multiplicação. Vou selecionar o meu pincel. Com o meu pincel, eu vou achatar o meu pincel, porque eu vou passar na base do chão, né? E eu quero o meu pincel achatado, certo? Vou trocar aqui o meu pincel para a cor preta e eu vou colocar o fluxo em 12. Vou dar um zoom aqui na minha imagem, diminuir o tamanho do meu pincel e passar na base de baixo do tênis, até eu achar que ficou um sombreado bacana. Mesma coisa aqui no joelho, posso diminuir e dar uma passada aqui, lá no pé, um pouco melhor aqui na bola. Vejam que a minha bola, assim que eu criei o sombreado, ele já revelou a sombra que já estava na imagem, né? Então eu tenho que apagar essa imagem. Vou clicar aqui e vou selecionar a borracha. Eu vou fazer isso nas duas camadas, tá? Eu vou apagar um pouco aqui esse contorno da antiga sombra. Prontinho, aqui tem um detalhezinho aqui também que dá para apagar. Perfeito. Já tenho a minha sombra aqui no meu modelo. Uma coisa que eu gosto de fazer também é criar uma sombra de acordo com o contorno, né? No caso do lado direito, no meu lado direito tem o contorno, a cor amarela, e do meu lado esquerdo tem o laranja. Como que a gente vai fazer isso, gente? Na primeira camada aqui de vocês, selecione a máscara, selecione o pincel, vou voltar o meu pincel aqui para redondo e vou jogar o meu fluxo para 8. Vou dar um zoom na minha imagem, vou diminuir o tamanho do meu pincel e vou passar o meu pincel em volta do meu modelo inteiro, tá bom? É como se a cor do fundo criasse um efeito de luz no modelo, entendeu? Então, eu passando somente no contorno, já dá uma sensação que já cria uma realidade na imagem, né? Vejam. Perfeito. Tá pronto, gente. Para finalizar ainda mais, eu vou mesclar essas camadas. Eu vou criar então Ctrl Shift Alt E, criei uma camada única. Vou lá no meu filtro de câmera RAW.
E agora eu vou aplicar um ajuste que eu já tenho pré-definido, que chama Handball Camisa. Esse ajuste nada mais é do que eu aumentei um pouco mais a intensidade da nitidez e a luminescência, entendeu? Então eu vou aproximar o zoom aqui, ó, o antes e o depois. É quase que imperceptível, né? Mas é um resultado que me agrada bastante. Mas aí vocês podem fazer o ajuste que vocês acharem interessante. Minha imagem já está pronta, eu vou aplicar minha logo aqui e vou salvar a minha imagem. Eu costumo sempre salvar os meus PSDs, tá, gente? Porque de repente eu preciso fazer alguma alteração ou eu preciso usar a minha imagem em alguma outra ocasião, eu já tenho salvo. Depois disso eu também exporto a minha imagem. Vou lá exportar, salvar para a web. Eu deixo a opção PNG 24 transparência e incorporar perfil de cores já selecionado. Não altero o tamanho da minha porcentagem de resolução, só clico em salvar, vou lá na minha imagem e salvo. Perfeito? Vamos ver como é que ficou a nossa imagem aqui. Eu já tenho algumas imagens já criadas. Essa é mais uma delas. Vamos abrir nossa imagem aqui. Lá, nossa imagem está com uma definição excelente, como se ela fosse criada mesmo com o fundo nessas cores, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite e se inscreve aqui no canal se você já não é inscrito. Curte nosso canal aqui. Pode mandar o seu comentário, sua dica de edição. Eu estou respondendo todos os comentários. E eu agradeço a sua visita e por ter assistido o vídeo até aqui. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.